Olá a todos, sou o Arley, diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Naturatins, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o MIF, que é o Manejo Integrado do Fogo, e de como essa perspectiva ela tem mudado nos últimos anos, né? De como nós temos nos relacionado com o aspecto do uso do fogo. Historicamente, nós sempre tivemos problemas com incêndios, né? E de um tempo para cá, nós recebemos o advento de novas informações, de novas tendências que está acontecendo na, ao redor do mundo, quando o assunto é fogo. Então, eu vou apresentar aqui o MIF e como que nós temos nos relacionado com o MIF no âmbito aqui do estado do Tocantins. Bom, o homem e o fogo. Isso é um aspecto interessante porque o homem já convive com fogo já há milhões de anos, né? E foi muito graças ao convívio que o homem teve com o fogo que veio os processos evolutivos relacionados à nossa espécie, né? Então, a partir do momento que o homem dominou o fogo, veio muitos outros benefícios ali agregados com esse domínio do fogo. O fogo é um fenômeno natural que acontece em diversos ecossistemas. Alguns são associados com fogo, outros são muito sensíveis ao fogo, né? Mas é um fator natural. E com o passar dos tempos ele tem se tornado um fator humano também, né? Às vezes esse fator humano tem causado grandes consequências para para a economia, né? Para o meio, para a vida no campo, para as ações desenvolvidas no campo e na cidade também, que acontece de ter muitos problemas, né, relacionados à saúde devido a incêndios, né? E não ao uso do fogo especificamente, mas o problema dos incêndios é a grande questão que assola a comunidade e as pessoas que têm fogo perto de suas casas, né? Os paradigmas atuais, desde o domínio do fogo, né, como naquela imagenzinha anterior ali, no período pré-histórico ali, para os dias atuais, nós passamos a temer muito o fogo, justamente pelas consequências que o fogo pode trazer, né, quando transformado em incêndio, né, não quando transformado em uma ferramenta de trabalho. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Alguns anos atrás, nós tínhamos aí muito presente a política do fogo zero. E o que consistia nessa política? De combater todo tipo de fogo. Então, o foco era as queimadas, né? E como as queimadas prejudicavam ao meio ambiente, prejudicavam a natureza. E disso derivou muitas ações e foram desenvolvidas muitas políticas voltadas para a exclusão do fogo de diversas áreas, né? O que acarretou grandes problemas, porque em determinados ambientes, o fogo faz parte daquele ambiente. Aquele ambiente convive com o fogo, ou às vezes ele é até dependente do fogo, como em alguns aspectos o nosso cerrado, como é tema aqui da nossa AgroTeams 2020, o Cerrado Sustentável, né? Então, o que aconteceu? Nós saímos de um processo do uso do fogo que foi da evolução à destruição. E daí essas políticas de uso de fogo zero, né, que é para evitar totalmente o uso do fogo. O que, em parte, poderia funcionar, de certa forma também veio a prejudicar. Porque o que acontece? Em locais onde o uso do fogo é comum, o cerrado, em alguns aspectos do cerrado, em alguns locais do cerrado, ele até convive com o fogo, ou é dependente do fogo, como muitas frutíferas, que tem o cerrado precisa ali da quebra de dormência, né? De um estresse causado pelo fogo para ter a quebra de dormência de algumas sementes e floração, estimular a floração em algumas espécies da vegetação do cerrado.
Então se saiu de uma situação que foi uma descoberta para a evolução para uma situação que aquela uso, aquele mecanismo do fogo estava causando destruição. Então veio essas políticas de fogo zero. Com o passar do tempo, foi se percebendo que essa política de fogo zero, na realidade, ela tinha efeitos negativos também, não só positivos, mas efeitos negativos. Porque alguns locais que comumente era usado o fogo ou ocorria algum tipo de fogo, ele tinha um certo tipo de controle, no que nós podemos chamar de material combustível. E esse material combustível, com a ausência do fogo, que esse material combustível é justamente aquela palhada, ano a ano, gramíneas vão nascendo, vão morrendo e vai juntando aquela palhada no pé das gramíneas ali, no pé das árvores, e material lenhoso de fino, né, que vai caindo dessas árvores. Ano a ano aquilo vai se acumulando. E quando se acumula a um certo nível, no primeiro fogo que passar nesse ambiente, possivelmente vai ser desastroso. Se ocorrer um incêndio, algo não controlado nesse ambiente, vai ser desastroso. Por quê? Porque o material combustível está lá em cima, né? O material combustível está muito alto por vários anos, às vezes, de políticas de fogo zero, de sucesso dessas políticas de fogo zero, que não acontece incêndio naquele local. Então, ele passa nós podemos dizer que ele passa a formar uma bomba relógio, que quando explodir, ela vai trazer uma fatalidade muito grande. Esse fogo que vai acontecer lá, ele vai ser de altíssima intensidade. E nós temos exemplos disso, internacionalmente falando, de como isso aconteceu, né? E esse movimento começou em 1988 ali, teve um grande incêndio no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, 36% do parque foi embora devido a incêndio, né? E teve aquele Sábado Negro também, de 2009, 450 mil hectares foram perdidos em incêndios. Então, o que acontece? A partir daí, começou a se preocupar muito com pesquisas sobre a ecologia do fogo, né, de como que esse fogo interage com o ambiente, como que o fogo interage com o ambiente. Então, aconteceu algumas experiências, nós temos aqui algumas experiências internacionais, tendo o fogo como ferramenta de manejo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, África do Sul, né, Austrália, que trouxe o fogo ali como ferramenta de manejo. África do Sul, no Parque Nacional Kruger, né, para controle de combustíveis, justamente o que a gente estava falando anteriormente, que lá tem muitas gramíneas, então essas gramíneas se acumulam e viu-se a necessidade de começar a controlar essas gramíneas, né? E porque elas eram causadoras de catastróficos incêndios, né? E viu que se tivesse um controle desse material combustível, dessas gramíneas que iam acumulando ali, poderiam se ter resultados mais positivos. Na Austrália, isso foi muito usado também, e é usado até hoje, na redução na emissão de gases do efeito estufa nas áreas manejadas com fogo. Isso tem sido feito com muito sucesso nas áreas dos aborígenes australianos, ou seja, os índios australianos. Nas grandes áreas que eles têm, eles voltaram a fazer o uso do fogo de maneira tradicional, seguindo conceitos históricos que o povo aborígene carrega, e voltaram a usar o fogo e conseguiram o advento nesse uso do controle de incêndios usando o fogo, de gerar menos gases de efeito estufa. Isso, para eles lá, gerou um, um reconhecimento, né, de crédito de carbono por empresas que tinham esse déficit de crédito de carbono e começaram a pagar para esses aborígenes manterem esse tipo de controle, né? Também no Everglades, na área alagada no sul da Flórida, nos Estados Unidos, começou a ser feito com bastante intensidade, ou seja, o manejo de áreas com fogo para prevenir grandes incêndios, ou seja, fogo, queima prescrita, queima controlada para se combater incêndio. Isso é um conceito muito interessante.
Nós vamos ver aqui mais adiante quem é o camarada que trata sobre ele. Aqui no Brasil, nós tivemos uma experiência bastante positiva com o Projeto Cerrado. O Projeto Cerrado ele figurou no Brasil nos anos de 2012, 2013 até 2017, 2018, mais ou menos, e deixou uma experiência muito interessante, né? O projeto conseguiu trazer esse know-how, esse conhecimento que esses países, como Estados Unidos e Austrália e África do Sul, tiveram com o uso do fogo para se combater incêndios. Então, foram realizadas diversas queimas nesse período, nessas áreas, em áreas específicas, né? Isso começou com muita ênfase nas unidades de conservação, que é o nosso foco aqui, né? Pelo Naturatins, a gente trabalha com as unidades de conservação, aplicando esse tipo de manejo, usando fogo para se combater incêndios. Isso veio nesse período desse projeto Cerrado, onde veio a experiência da Austrália, Estados Unidos, África do Sul e da Alemanha com o aspecto de monitoramento. A Alemanha com um forte viés de monitoramento via satélite, usando muitas tecnologias para se ter esse controle. Então, no Brasil, nos estados onde isso foi desenvolvido com mais ênfase, Tocantins, Maranhão, né? Foi desde o início do projeto, e nesse aspecto se destaca muito o estado de Tocantins, manejando o fogo ali na região do Jalapão, onde tem ali uma grande unidade federal, que é a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, a ESEC Tocantins, e lá é desenvolvido com bastante aprimoramento essa técnica, já com resultados bem positivos. Da mesma forma, na unidade vizinha, que é o Parque Estadual do Jalapão, nesse gerido pelo Instituto Natureza do Tocantins, que também tem aplicado essa técnica, ou seja, é um mosaico ali de áreas protegidas que tem não só o parque e a estação ecológica, mas tem também uma APA estadual, né, que é a APA Jalapão, e também o Parque Nacional Nascentes do Parnaíba, e tem também uma unidade municipal lá em São Félix, e tem também RPPNs, então é um mosaico interessante e de uma paisagem interessante, que é a paisagem do Jalapão, o Cerrado, nosso lado do Jalapão, que é um ambiente pirofídico, né? Ele está ali muito associado com o fogo, a sua própria evolução. Alguns ambientes lá, de acordo com a ecologia do fogo, eles são associados ao fogo, dependentes do fogo. Outros ambientes no próprio cerrado mesmo são sensíveis ao fogo. Então, nesse conceito, nós temos que ter em mente que existem lugares que se pode usar o fogo e existem lugares que não se pode ir fogo, né? Então, essa análise parte muito desse princípio, que é a base para o planejamento, onde, quando e como se pode usar o fogo. E foi nesse processo que, durante esse projeto, que o Tocantins começou a figurar aí como um dos estados mais avançados no quesito manejo integrado do fogo. Então, nós passamos a ter o fogo como instrumento de manejo, né? O MIF, Manejo Integrado do Fogo, como instrumento de trabalho. Para isso, nós lançamos mão do conceito. O que está associado com o MIF? O conceito de MIF ele vem desse camarada aqui, Ronald L. Myers. Ele é um estadunidense e ele traz que MIF é uma série de possíveis decisões técnicas e ações para prevenir, controlar ou usar o fogo em um território determinado. Ou seja, ele traz uma questão científica, que se para usar o fogo, você tem que ter controle, técnicas e ações para prevenir que esse fogo saia do controle. Ou seja, um fogo usado para não se ter incêndios. Tradicionalmente, nós já conhecíamos aqui, antes desse projeto Cerrado, nós já conhecíamos aquele popular triângulo do fogo, né? Que é onde você precisa ali de 3 componentes para poder gerar o fogo: combustível, comburente e oxigênio, né? Então, isso era o conceito técnico de uso do fogo, né? Sem esses 3 componentes, o fogo não acontece. Mas daí, com esse conceito mais amplo que o Myers traz,
ele traz aqui um outro tipo de triângulo, onde aquele triângulo técnico ele vira um lado desse triângulo do manejo integrado do fogo. E os demais lados, então, passam a considerar que não só a parte técnica, né, que é o uso do fogo, mas também a cultura e história do uso do fogo, ou seja, passa a reconhecer que tradicionalmente várias comunidades elas lidam com o fogo há muito tempo. Então ele reconhece o aspecto cultural do uso do fogo e traz isso para dentro do planejamento, né? Da mesma forma, ele reconhece a ecologia do fogo, que é justamente o que a gente falou já um pouco, que é aqueles ambientes que aceita fogo, aquele ambiente que pode conviver com fogo e o ambiente que não pode conviver com fogo, né? Então, essa é a ecologia do fogo, você reconhecer que em determinado lugar pode-se usar fogo e em outro não. Então, isso trouxe um conceito bastante interessante, né? Na qual a gente considera aspectos ecológicos, culturais, socioeconômicos e técnicos para o manejo integrado do fogo. E aí nós partimos de um princípio de monitoramento, né, dessas áreas onde se aplica o fogo, antes e depois, a avaliação, avalia-se se o resultado pretendido foi aquele que, se o resultado alcançado foi aquele pretendido, né? A adaptação, caso não tenha acontecido da forma como foi planejado, então adapta-se ao método utilizado e faz um novo redirecionamento e continua aplicando esse método, respeitando o uso tradicional e adaptativo do fogo. Então isso é muito interessante, porque ele traz ali implícito nesses conceitos os objetivos, né? Que o objetivo do MIF é basicamente controle de queimadas e prevenção e combate aos incêndios florestais. Nesse aspecto de controle de queimadas, nós podemos tratar aí da redução da intensidade e severidade dos incêndios, né? Incêndios muito intensos e severos, eles acabam que destroem catastroficamente os ambientes. Trabalha também a redução de gases de efeito estufa, por considerar que a aplicação dessas queimas cuidadosamente controladas, essa queima prescrita, nós vamos falar um pouco mais disso adiante, ela dá um certo ganho ambiental. Por quê? Porque se acontece um incêndio nos meses de agosto, aliás, de setembro, agosto já em alguns lugares, agosto, setembro e outubro, principalmente nos meses de setembro e outubro, que são os períodos mais secos aqui no Tocantins, no caso, e mais quentes, né? Onde a umidade relativa do ar está baixíssima e a altura está altíssima, e a temperatura está altíssima. Ou seja, se acontece um incêndio nesse período, setembro e outubro, acontece na paisagem aquilo que nós chamamos de queima total. Ou seja, vai muito material particulado, queima-se tudo que tem no solo, justamente por essa combinação de baixa umidade do ar e alta temperatura. Então, é um casamento perfeito para que grandes incêndios catastróficos aconteçam. Quando isso é aplicado em períodos amenos, onde se pode ter o controle do fogo, a emissão de fumaça, a queima do fogo é menos eficiente. Isso se tratando de eficiência, quando queima tudo, né? Quando o fogo queima tudo. Então, quando ele queima menos, ele emite menos material particulado. Então, isso acaba que contribui, se você consegue controlar esses incêndios nesses períodos, que nós podemos caracterizar aí por maio, junho, né, abril, maio, junho, até meados de julho ali, onde nós podemos ter queimas menos agressivas que emite menos aquela fumaça escura, que é um material mais particulado que causa mais danos, né? Lança mais partículas e interfere diretamente nos gases, né? Que causam o efeito estufa. Essa redução das emissões de material particulado pode, no caso dos lá que nós já falamos dos aborígenes australianos, é o que gera uma renda para eles, né? De grandes empresas que devem ali crédito de carbono, elas conseguem pagar esses créditos pelas queimas que os aborígenes fazem, emitindo menos material particulado e contribuindo assim para o controle ali e
para a redução de gases do efeito estufa, além do aumento da conservação da biodiversidade, né? Porque se você tem menos destruição por incêndio, você começa a controlar mais os ambientes. Ter uma queima na paisagem, mas de forma que ela fique em mosaicos, entre área queimada, área não queimada, área queimada, área não queimada. Essa é a grande matemática para o uso do fogo nesse quesito. Temos dois aspectos aí, às vezes muito discutido, que é a queima prescrita e queima controlada. Qual é a diferença entre uma e outra? Bom, a queima prescrita, que chamamos de... É como se fosse um receituário, uma prescrição, que você vai e pega uma receita ali. Ela é prescrita para algum tipo de coisa. Ou seja, nós podemos dizer que é a aplicação de queimadas cuidadosamente controlada com condições climáticas e combustíveis definidos para o manejo de terras ou de objetivos ecológicos, envolvendo um plano escrito. Ou seja, tem um planejamento prévio àquilo ali, tem um objetivo implícito naquela queima que foi escrito e levado em consideração as informações que se tinha daquele local. Os objetivos, em geral, ele busca estabelecer um regime de queima prescrita, ou seja, se eu quero trabalhar uma queima prescrita para redução de incêndios, eu estou queimando uma área onde tradicionalmente ela arde nos meses de setembro e outubro. Eu estou trazendo esse regime de queima dessa área para meses mais amenos, onde eu lance menos material particulado, onde a agressão, a intensidade e severidade do fogo aplicado é menor do que aquela intensidade e severidade dos incêndios causados nos meses críticos. Então, ela é elaborada para atingir o resultado desejado ou definido, né? Então, essa queima prescrita, ela parte do pressuposto que você tem um planejamento a longo prazo. Já a queima controlada, ela está muito ligada a fins agropastoris, né? Muitos fazendeiros usam muito essas áreas, fazem aquele acero em volta das áreas específicas e eles têm na memória aquele fogo, como que funciona aquela área. Então, isso é interessante, né? Porque a queima controlada está mais associada à produção, aos fatores de produção, do que a fatores ecológicos e a longo prazo. Então, nós temos aí queima controlada ligada ao uso agro-silvopastoril, e lembrando que toda a queima ela precisa de autorização do órgão estadual de meio ambiente, que controla isso, no caso aqui no estado é o Naturatins, e temos a queima prescrita, né, que é o uso conservacionista e científico do fogo, e parte de um plano de manejo integrado do fogo, parte de um conceito que você tem aquilo planejado para acontecer um determinado objetivo. Muito popularmente, nós temos algumas confusões entre incêndios e queimas controladas. Isso, às vezes, até escapa em algumas propagandas, né? Onde nós temos a associação de queimadas com incêndios. O que nós temos que trabalhar e prevenir são incêndios, não deixar acontecer incêndios. As queimadas, nós temos que controlar ela, tornar elas legais, fazer com que a pessoa que quer usar o fogo entenda que ela tem certos procedimentos a seguir, né, para realizar aquele tipo de fogo, né? E quanto mais a gente faz isso, nós temos essa espiral que pode representar o conhecimento, né? Quanto mais tempo, mais conhecimento. Quanto mais nós planejamos, implementamos, monitoramos e avaliamos o resultado, nós entramos num ciclo crescente de geração de conhecimento. Então, por mais tempo nós fizermos isso, mais informações nós teremos e mais segurança nós teremos também para realizar as queimas. Então, isso é muito importante, tempo e conhecimento. Hoje nós temos um suporte muito grande para o uso de fogo. Nós partimos também dentro desse conceito de manejo integrado do fogo, da aplicação de tecnologias, né? Hoje nós temos uma gama de satélites que
que rodam aí a órbita da Terra, captando imagens. Então, nós usamos esses satélites tanto para detectar pontos de calor, como para tirar imagens da Terra e que nós possamos trabalhar nessas imagens, ou seja, sensoriamento remoto, aplicação de sensoriamento remoto e de geoprocessamento. Tecnologias muito atuais, né, e muito avançadas para manejo do fogo. Por meio das imagens de satélite, nós conseguimos fazer o que nós chamamos de mapa de combustível. Isso aqui foi no meio do projeto Cerrado, foi desenvolvido lá para o Parque Estadual do Jalapão, as zonas, né? Então, de acordo com as características anuais lá de queima, foram definidas algumas zonas que nós chamamos de ZMF, Zonas de Manejo de Fogo. E nessas zonas começam a ser feitos trabalhos para poupar os alvos de conservação. No caso do Jalapão, as veredas lá são aspectos muito importantes, né, porque são áreas de recarga hídrica e de acúmulo de umidade. Tem a questão do capim-dourado e que tem e a comunidade lá, os quilombolas, tem um relacionamento muito íntimo com essas áreas, né, na sua lida ali de vivência, né, seja pelo capim-dourado, seja por roças, ou seja pelo gado, né, que eles criam gado na região. Então é feito um zoneamento da área e depois, para cada zona, é aplicado um tipo de fogo específico, se for o caso, né, que se diferencia o tipo de fogo a ser aplicado. Para isso, nós temos os aspectos legais para o uso do fogo. E o Código Florestal traz esse aspecto legal sobre o uso do fogo no seu artigo 38, né, que ele regula ali como que é a aplicação do uso do fogo e dá todos os conceitos legais que nós precisamos para fazer essa aplicação com uma segurança jurídica, né? Então, ele permite o emprego da queima controlada, aqui no caso a gente está falando de unidade de conservação, né? E ele faz relação ao plano de manejo, que o plano de manejo da unidade tem que falar isso e tal, né? Ele regula também o uso do fogo para pesquisa, né? Que pode usar para pesquisa. Em algumas outras situações como prática de prevenção e combate aos incêndios e a de agricultura de subsistência exercida pelas populações tradicionais indígenas que nós acabamos de falar, como é o caso dos aborígenes, dos índios brasileiros também, né? E isso foi muito aplicado aqui no Tocantins, né? Em algumas áreas indígenas. Porque se nós formos olhar na paisagem, nós temos unidades de conservação, nós temos áreas de proteção ambiental, nós temos cidades, terras urbanas, setor privado, silvicultura, lavouras, comunidade, pecuária, indígenas, quilombolas, né? E em todos esses aspectos, nós temos o fogo. Então, o fogo não entende esses limites, né? Limite de estado, limite de município, limite de propriedade. Para o fogo não tem esse conceito. Para o fogo é apenas uma paisagem. E quando nós trabalhamos esses conceitos de manejo integrado do fogo, nós vislumbramos o manejo da paisagem. E na paisagem tem todas essas nuances aqui, parques, áreas privadas, plantios, pecuária, indígenas e quilombolas, etc. Então é muito importante nesse aspecto do planejamento do fogo nós olharmos para o contexto da paisagem, né? Porque no final nós teremos isso, queimas, e aqui área queimada, área não queimada, os mosaicos, né? Área queimada, área não queimada, área queimada, área não queimada. Isso para prevenção é incrível, é fantástico, porque ela elimina a possibilidade de ter incêndio nessas áreas, na qual nós estamos fazendo aquela queima prescrita com antecedência, nos meses de abril, maio, junho até julho, mais ou menos, para prevenir incêndios, né? Então, isso é muito interessante, porque fica esse mosaico de áreas. E se caso ocorrer algum incêndio nessa área aqui, com aquelas imagens de satélite
que nós temos a possibilidade de ter, nós podemos baixar uma imagem atual e ver aonde está queimado e onde não está queimado, e com isso determinar ações de combate, que você coloca os pontos críticos, né? Fala, ó, aqui não queimou, então aqui tem bastante material combustível, é um ponto crítico para incêndio. Então, isso é os pontos de ataque. E os pontos de apoio são justamente essas áreas já queimadas nos meses mais a menos, né? Foi feito o manejo. Nessa área aqui onde já foi queimado, por exemplo, em maio, não vai ocorrer incêndio, porque não tem material combustível a ser queimado naquela área. Temos outros aspectos, quando nós falamos de paisagem, temos outro aspecto muito interessante, que é o manejo de fogo de base comunitária, porque tem pessoas nessa paisagem. Tem fazendas, tem comunidades, tem cidades, tem vilas, né? Então, esse aspecto de base comunitária, o que significa isso? Nós discutimos a aplicação do fogo com essas pessoas presentes nessa paisagem. Como que é a aplicação do fogo? É em comunidade o fogo? É comunitário? É só um fogo num ponto específico, numa fazenda ou numa área qualquer? Então, é interessante essa discussão e a construção de estratégias coletivas para a aplicação do fogo. Ou seja, nós podemos, nesse aspecto, interagir com os conhecimentos tradicionais, porque tem comunidades, pessoas que utilizam o fogo tradicionalmente há muito tempo, e nós podemos instrumentalizar e capacitar, ampliar o conhecimento dessas pessoas, né? Trazer ferramentas mais modernas. Hoje nós temos o advento de abafador para controle, de bomba costal, de sopradores, de pinga-fogo, que é uma ferramenta muito interessante para fazer o fogo, porque antes o fogo era feito com uma tocha artesanal, que se junta ali um monte de galhos, faz uma tocha e sai colocando. Hoje nós temos uma ferramenta, que é o pinga-fogo, que possibilita a aplicação muito segura de fogo, porque você tem total controle daquela ferramenta na sua mão. Não é aquela tocha que você, ou popularmente na região do Jalapão, eles usam a palha do buriti. Não é aquela palha que acaba na sua mão e você tem que correr e pegar outra, né? Então, e enquanto isso o fogo vai indo, você pode correr e perder o controle. Então, é uma ferramenta de controle do uso do fogo. E também serve para discutir as normas relacionadas ao uso do fogo. Quanto mais se fala sobre o fogo, começam a surgir dúvidas e pontos de questionamento, e nesses pontos começam a surgir e dirimir essas dúvidas e surgir algumas regras comunitárias. E essas regras, em suma, geralmente elas estão com muito aspecto legal, baseadas em muito aspecto legal. Então nós podemos, com essa discussão, chegar a um entendimento de um calendário de uso do fogo, como esse, por exemplo, aqui, onde tem os meses de preparo, né? Onde você vai queimar, a gente discute isso, para que é essa queima nesse mês, é uma queima maior, é uma queima menor, é uma queima no campo, é uma queima na vereda. Por exemplo, o capim dourado, ele precisa de fogo. Logo depois da colheita, as veredas são queimadas, para que daqui 2 anos se tenha novamente capim dourado naquela vereda. E já existem pesquisas que provam que o capim dourado está muito associado com o fogo. Então, ele precisa de fogo para ter essa produção que existe hoje. Então, essa época de queima para o capim dourado, por exemplo, é justamente em setembro e outubro, porque a colheita do capim dourado é em setembro. Então, nós temos que ter na paisagem a ciência ali e o entendimento de que esse fogo de setembro que faz para o capim dourado, ele não vai escapar e causar um incêndio e afetar áreas sensíveis. Então, previamente, essa área já tem que ser manejada em volta dela, onde vai se colher o capim dourado. Não necessariamente na vereda, mas na área em volta, para que se esse fogo escape daquela vereda, ele não prossiga para a paisagem adiante, né? Ele fica limitado ali em uma contenção em volta ali daquela área que foi feita nos meses de maio, junho, né? Que é os meses mais seguros para aplicação do fogo. Esse mapa ele é construído comunitariamente, é discutido em reuniões, é conversado com a comunidade, são feitos mapas falados onde ele risca
Eles tiram da cabeça o que eles têm em mente e eles riscam o que é. E a gente associa isso com os mapas e tenta fazer um entendimento popular com a base tecnológica e científica que nós temos, que são o uso de sensoriamento remoto e geoprocessamento para a aplicação do fogo. E nesse processo são feitas as visitas comunitárias, né, para divulgar essa metodologia, para fazer esse tipo de trabalho. E aí são feitas algumas reuniões com a comunidade e depois dessas reuniões vai-se a campo para ver aquela área que vai ser manejada, né? Então, isso é interessante, porque nós podemos ter esse controle, né, do uso do fogo e participar a comunidade sobre ele. Tá aí o resultado, aí a comunidade queimando, fazendo o uso tradicional do fogo. E o grande resultado disso tudo, prezados, é que o fogo trabalha para nós, né? Nós não temos que pensar no fogo só na época do incêndio, mas sim como usar o fogo de maneira segura, porque o fogo é uma ferramenta de trabalho. Então, quando se usa o fogo com responsabilidade, com segurança, com técnica, com diálogo, com conversa, tendo aquilo divulgado amplamente entre os parceiros, entre os vizinhos, nós temos a construção de um processo que pode evitar incêndios com o próprio uso do fogo. Então, isso é um fator positivo e nós falamos que temos esse ditado, né? O fogo trabalha para nós. E esse é o grande ganho dessa tecnologia, é a participação comunitária, o entendimento comunitário, a fala sobre o fogo, a popularização do uso do fogo, né? E da legislação, dos itens de segurança, e a cada dia mais a gente tendo aspectos que podemos controlar o uso do fogo, né? Que são as queimadas, queimada prescrita ou queimada controlada, onde nós podemos ter controle dessas queimas, e a prevenção contra incêndios, que é o grande objetivo, prevenir os incêndios. O uso do fogo para prevenir os incêndios. Então, dessa forma, o fogo trabalha para nós. E é isso, amigos. Muito obrigado e uma excelente feira para todos nós, né? Então, isso é muito bom, nesse aspecto, que nós podemos ter esse tipo de planejamento. E a cada dia mais, a gente tem esse entendimento que tem que ser conversado. O fogo trocado em miúdos, o fogo trocado em conversa. E é isso. Obrigado a todos.